Nesse momento nós vamos abrir a palavra. E antes eu quero tão somente te dizer que é impossível abrir a palavra e estar com o coração fechado para ela. Abra o seu coração nesse momento e permita que o Senhor fale diretamente para você. E eu convido a abrir a Bíblia em João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 19. Mas antes de lermos esse texto, e eu peço que você mantenha ele aberto consigo, eu quero dizer algumas breves palavras sobre o que nós vamos ler. Se nós queremos entender a natureza de alguma coisa, o caminho mais seguro é observar a sua origem. Aquilo que algo é, aquilo que algo serve, aquilo que algo tem como propósito, se revela no momento em que nasce. Portanto, para você entender a natureza de qualquer coisa, olhe para o momento em que aquilo foi formado. E isso não é diferente com a igreja. Se você quer entender a igreja, se você quer entender a natureza da igreja, por que a igreja existe? Para que a igreja serve? Qual é o propósito da igreja? Você precisa também olhar para a sua origem. Como a igreja foi formada? Como a igreja surgiu? Como foi o seu nascimento? Nós acabamos de testemunhar aqui a apresentação de um bebê que nasceu há 4 meses atrás. Eu imagino que tem registros do nascimento dela. Você não tem um registro fotográfico da natureza da igreja, aliás, do nascimento da igreja. Nós não temos uma selfie, nós não temos uma foto, nós não temos um vídeo, mas nós temos uma narração, nós temos um registro narrativo. E se nós tivéssemos uma selfie da primeira reunião da igreja, do momento em que a igreja nasce, seria João 20, 19. Esse texto que vamos ler, ele é um texto que descreve, que narra a primeira reunião da igreja, o momento em que a igreja é formado, e ele serve para nos ajudar a entender para que a igreja existe, nos ajuda a entender a natureza da igreja. E eu te convido a acompanhar essa leitura comigo. João capítulo 20, nós vamos ver a partir do verso 19. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, se colocou no meio e disse: paz seja convosco. Verso 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem que era o Senhor. E disse-lhe Jesus outra vez, ele repete: paz seja convosco. E aí ele acrescenta: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pronto, a igreja acabou de nascer. Acabamos de ter a narração do nascimento dela. E nós temos muita coisa envolvida aqui. O texto ele diz que era o primeiro dia da semana. O texto descreve o lugar onde discípulos se encontravam. As portas estavam trancadas, eles estavam escondidos.
eles estavam confinados. A cena, ela é muito simples. Talvez alguém esperasse para nascer uma igreja, para nascer a igreja estabelecida por Cristo, um evento mais pomposo, um evento carregado de símbolos, um exemplo cheio de detalhes, mas não. A cena é simples. Discípulos reunidos, portas trancadas, corações dominados pelo medo. Tudo naquele ambiente aponta para uma comunidade que viveria trancada. Mas é aí que Jesus entra em cena. Porque veja, o texto descreve discípulos com medo. O ambiente é de insegurança, é de paralisação. O raciocínio dos discípulos, ele é lógico. Se prenderam, condenaram e mataram o mestre, o que poderiam fazer com seus seguidores? A lógica é: vão fazer o mesmo. Vamos então nos trancar. E eles fecham a porta. Eu quero que você observe toda a circunstância envolvida com aquilo que mais tarde chamaríamos de igreja, seguidores de Cristo, com as portas trancadas. Medo. O medo, ele faz parte da natureza humana. O medo, ele faz parte da nossa experiência. O ser humano tem medo. Nós temos medo. Medo de bicho, medo de cobra, medo de barata, medo de sapo. Você tem medo de quê? Medo do escuro? Medo de cemitério? Medo do futuro? Medo do presente? Medo da perda? Medo do sofrimento? Medo de morrer? Medo de Deus? Do que você tem medo? Discípulos com o coração dominado pelo medo. Essa era a matéria-prima que Cristo tinha para estabelecer a sua igreja. E agora ele entra em cena. O texto diz que Jesus, ele entra naquele lugar. O texto também diz que Jesus se coloca no meio deles. E as primeiras palavras revelam exatamente aquilo que Jesus começa tratando. Para que vocês sejam igreja, para que vocês experimentem o ser igreja, a primeira coisa que eu preciso tratar são seus temores. E as primeiras palavras de Cristo são: paz. Paz seja convosco. E o texto revela que Jesus, ele repete: paz. Paz seja convosco. Em outras palavras, Jesus, ele está dizendo: calma. E quando ele revela, o texto diz que Jesus mostrou as mãos e Jesus mostrou o lado. O que Jesus tinha nas mãos? Ele tinha marcas, ele tinha sinais. O que ele tinha no lado? Ele tinha marcas
ele tinha sinais. Aquelas marcas revelam quem estava ali. Era mais ou menos como dizer: calma, eu estou aqui. Calma, é eu que estou falando. Não era qualquer um que estava dizendo paz. Não era qualquer um que estava dizendo: não se preocupe. E aquelas palavras de Jesus, note, ao dizer paz, Jesus não estava alterando as circunstâncias. Ele não estava mudando o cenário. As motivações genuínas para os temores daqueles homens, elas não foram removidas quando Jesus disse paz. Mas as palavras de Cristo mudaram o interior, o coração daqueles homens. Quando Jesus diz paz, quando ele se revela, o texto diz que aqueles homens, eles foram tomados de alegria. Não era uma alegria proporcional às ameaças, à insegurança. As ameaças permaneciam, a insegurança permanecia, mas o coração daqueles homens mudou. Aquela igreja tinha tudo para ser uma igreja que viveria no isolamento, uma igreja que criaria uma subcultura. Discípulo não foi chamado para se esconder, igreja não foi criada, igreja não foi estabelecida para viver trancada. A ideia que nós, obviamente que eu não vou generalizar, mas a ideia que a maioria das pessoas faz de igreja, na maioria das vezes é confundida com liturgia, com cerimônia, com aquilo que se faz em um templo. As pessoas atrelam a ideia de igreja com aquilo que se faz em um templo. É por isso que a gente diz: eu vou à igreja, e não tem nenhum problema ir à igreja e nem dizer isso. Mas igreja não se resume à experiência litúrgica que ela realiza. Igreja, ela não tem hora para começar, ela não tem hora para acabar. Igreja se reúne, isso é muito verdade, mas ser igreja é muito mais do que essa definição simplista. A primeira coisa que Jesus faz, o Cristo ressurreto, quando ele se manifesta, ele quebra o medo, ele joga fora os temores. E Jesus agora, depois de tratar o medo daqueles discípulos, ele mostra, ele revela a natureza da igreja. Ele diz algumas palavras que só aquele que tem a autoridade que lhe foi conferida é capaz de dizer. Jesus, com a sua ressurreição, ele retoma toda absoluta autoridade acima da terra e abaixo do céu. Toda autoridade que havia sido usurpada pela serpente, usurpada pelo dragão, aquele que se auto-intitula príncipe desse mundo. No momento que Cristo ressuscita, ele retoma, ele reconquista, ele redime uma humanidade pecadora, e ele assume a sua autoridade devida para dizer o que ele diria. E é interessante que o pastor William, ele me apresentou e falou da minha função. Eu sou secretário executivo, e secretário é o homem de protocolos, de regulamento,
de normatização. O secretário, ele é o chato da parada, porque ele que diz, não é assim que o regulamento diz, esse protocolo está errado, isso aí não está de acordo com o compliance. Esse é o secretário. E quando eu olho com o meu olhar de secretário, para mim está faltando uma ata para registrar o nascimento dessa igreja. Está faltando aqui normatizar essa igreja, está faltando um sermão, está faltando um templo, está faltando muita coisa que normalmente a gente pensa quando fala em igreja, muito mais numa igreja que está nascendo. Está faltando uma pedra fundamental? Não está faltando nada, meus queridos. O que precisa, o que é necessário para ser igreja, Jesus revela. Ele não pregou, não teve um secretário lavrando a ata, não teve nada disso. Não havia uma institucionalização, obviamente as necessidades para isso foram tardias. A única coisa que nós vemos nesse texto é palavras, ordem, ordenança. Depois de revelar a sua autoridade, Jesus declara para aquele bando de discípulos, outrora com medo, cheio de dúvidas, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai me enviou, e agora eu envio vocês. Mas a cláusula que ele utiliza é uma cláusula comparativa. Assim como ele apresenta uma modelagem, é um padrão. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu estou usando esse padrão para enviar vocês. O Pai me enviou para buscar e salvar perdido. Eu estou enviando vocês para buscar e salvar perdido. Jesus, com aquelas palavras, ele quebra as portas, ou ele destranca as portas, e revela que lugar de discípulo não é confinado numa sala, não é confinado numa reunião, não é confinado no lugar. Lugar de discípulo é espalhado, lugar de discípulo é lá fora. A reunião que temos, os encontros que realizamos, eles tão somente servem para nos levar a renovar a aliança com o Cristo que envia. Nós somos igrejas, nós somos igreja, estamos vivenciando igreja, estamos reunidos no lugar que chamamos de igreja, porque a igreja está aqui. E o que nós fazemos agora? Todos os sábados nós renovamos o nosso pacto, a nossa aliança, o nosso compromisso com aquele que nos envia. Ao enviar aqueles discípulos, ao destrancar aquela porta, ao empurrá-los para fora, ao dizer: eu envio vocês, Jesus, ele revela de forma absoluta e definitiva a natureza da igreja e a natureza dos seguidores dele. Ele disse: vocês são missionários. Todo missionário é um enviado. Todo missionário tem uma autopercepção de que eu existo para o envio, eu existo para fora. Se você for calcular o tempo que passamos reunidos num lugar, é ínfimo comparado ao tempo que passamos misturados com o mundo. Não é à toa que Jesus, ao orar por estes mesmos discípulos, horas atrás, ele diz: não peço que os tire, mas que os livre do
mal. O discípulo, ele vive como sal da terra, ele vive misturado, ele vive no meio das pessoas, e boa parte do tempo dele é vivendo a consciência de quem ele é. É uma questão de identidade. Quem eu sou? Qual é a minha natureza? A igreja existe para o envio. Todo cristão, ele deve acordar todos os dias com a seguinte oração nos lábios: Senhor, me batizo com teu Santo Espírito para mais esse dia e me revele para quem o Senhor está me enviando. Porque note, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus envia a igreja para um lugar. Nós somos enviados para quem? Essa é a pergunta. Nós somos enviados para pessoas. Você é enviado para alguém. Por isso eu começo o dia perguntando: Senhor, para quem o Senhor me envia hoje? Quem é a pessoa que o Senhor me envia para ser um instrumento de salvação, para dizer palavras de consolo, para mostrar quem tu és, para revelar salvação, para levar palavra de libertação? Por isso que o crente, ele tem a autopercepção do envio. Eu sou um enviado. Onde você trabalha, a profissão, a sua ocupação, melhor dizendo, né? Que muitas vezes a ocupação não reflete a profissão, a formação, mas é a minha ocupação no momento. E a minha ocupação se torna vocação quando eu entendo que eu fui colocado ali pelo Senhor, quando eu entendo que eu estou ali com um propósito, quando eu vivo a minha ocupação, a minha profissão, o exercício do meu dia a dia, na perspectiva do envio. E quando isso acontece, eu percebo que são pessoas. É o rapaz que me recebe na lanchonete, a pessoa que senta do meu lado, é o Uber que eu pego, é o técnico que visita a minha casa para poder dar manutenção na minha internet, é o meu aluno, é o meu professor, é o meu funcionário, é o meu cliente, é o meu paciente, é o meu patrão. É para eles que eu sou enviado, é para eles que nós somos enviados. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Talvez você pode ser tomado nesse momento de algum tipo de medo, de temor. Pastor, não é fácil. A consciência do envio, ela tem implicações. Eu não posso desperdiçar oportunidades. As oportunidades, elas se colocam diante de cada um de nós todos os dias. E se nós estivéssemos aqui agora fazendo uma receita de bolo, se eu perguntar para vocês assim: quais são os ingredientes para fazer um bolo? Aí vocês iam me descrever. Para fazer um bolo, vai depender do sabor, mas você vai precisar da farinha, você vai precisar de água, você vai precisar de leite. O que mais? Chocolate, laranja, fermento. Então, você tem os ingredientes que constituem aquilo que você quer elaborar. E se eu te perguntar, qual é a receita para ser igreja? Quais são os ingredientes que constituem igreja? O texto revela: discípulos, que são os seguidores, o mestre, a ordem. E se eu terminasse aqui, a receita desandaria, porque falta um ingrediente indispensável: o Espírito. Porque no verso 22, nós lemos que Jesus
soprou sobre eles. E ao soprar sobre eles, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Você é um enviado, você é uma enviada, mas você não é enviado sozinho. O Espírito Santo vai contigo. Eu vou mudar a colocação. O Espírito Santo, ele vai em você. Ele vai usar você. Ele vai usar suas palavras. Ele vai usar os seus lábios. Ele vai usar a sua influência. Ele vai usar os seus recursos. A olhar para aquela pessoa para quem você está sendo enviado, tenha em vista que você não está sozinho. Jesus sopra sobre você o seu Espírito. Portanto, meus queridos, tudo é uma questão de percepção da natureza disso aqui que chamamos de igreja. Não fomos feitos para nós mesmos, não fomos feitos para viver confinados, nós somos feitos para viver boa parte do nosso tempo e da nossa experiência como igreja, fora desse contexto litúrgico, mas lá nas ruas, nas fábricas, na cidade, nas avenidas, no trabalho. É lá que eu vivo a experiência de ser igreja. Eu tenho uma filha de 17 anos chamada Radassa, e ela está numa fase muito delicada da vida dela. A Radassa, ela está na fase de fazer as mais importantes escolhas que vão determinar muita coisa do que ela será, do que ela viverá, do seu futuro. E estas escolhas, é vestibular, é faculdade, é quem vai ser a pessoa com quem eu vou dividir os meus dias. Todas estas escolhas fundamentais, elas precisam ter uma base. E a base é a concepção, é o entendimento de quem ela é. E desde muito cedo, ela aprendeu a responder. E queridos, a palavra, a narrativa, ela fortalece a nossa identidade. Nós precisamos repetir as verdades que queremos que os nossos filhos vivam todos os dias para eles. Nós temos que levar os nossos filhos a verbalizar, porque as palavras, elas moldam o pensamento, e o pensamento, ele aponta a direção que vai nos guiar. Por isso, desde cedo, ela aprendeu a dizer: eu sou uma missionária. Porque a concepção de quem ela é, vai nortear as escolhas. A faculdade, a profissão, a pessoa que ela vai dividir os seus dias, serão escolhas determinadas para potencializar aquilo que ela já é. Eu jamais vou escolher, e assim eu espero, alguém, alguma coisa, a faculdade, a profissão, algo que vai minimizar, que vai bloquear, que vai atrapalhar aquilo que eu nasci para ser. Eu sou uma missionária. E todos os dias, quando eu falo com ela, ela mora no internato, eu sempre repito: coloque Deus em primeiro lugar e não esqueça que você é uma enviada do céu. O céu te enviou, o Pai te enviou, e você, portanto, você tem uma missão a cumprir no lugar que você está.
No ano passado ela fez intercâmbio no primeiro dia, numa outra cultura. Ela me ligou desesperada, chorando. Aí vai ser muito difícil. Não vai ser difícil. Você tem que repetir para você mesmo que não vai, porque você está aí com uma missão, e todas as dificuldades que surgirem, o Senhor vai estar contigo, porque você tem uma missão a cumprir. Percebe? É a concepção de quem eu sou, da natureza que me constitui, da natureza daquilo que tudo isso aqui é. Portanto, eu sou um enviado, eu tenho uma missão a cumprir, portanto, eu vou viver de maneira coerente com aquilo que eu sou. Quero te convidar, quero chamar você para ter um encontro com a verdadeira natureza do significado de ser igreja. Nós somos feitos para servir, nós somos feitos para a missão, nós somos feitos para cumprir aquela ordenança que disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Senhor, obrigado, porque outrora fomos convidados a viver como igreja. Obrigado pela experiência diária da salvação que se renova em nossas vidas, mas nos ajude a entender a verdadeira natureza da igreja que o Senhor estabeleceu. Uma igreja que não está confinada, mas uma igreja enviada para servir, enviada para buscar e salvar pecadores. Que possamos viver de maneira coerente com essa natureza, com aquilo que a igreja é, em nome de Jesus. Amém, Senhor.